Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso último episódio do Podcast Sempre, temporada de verão. E a gente não podia fechar de outra forma a não ser falar um pouco do cargo-chefe de Resende Costa, que é a capital nacional do artesanato têxtil, e conversar um pouco sobre uma empresa agora que é de artesanato. E para isso, eu convidei aqui, no caso, 2 sócios, clientes da Contemp aqui hoje, para contar um pouco mais desse mundo, explicar como que é a empresa deles e compartilhar também um pouco da jornada de cada um. Então sejam bem-vindos, Gustavo e Mariana. Obrigado. Obrigada. Fiquem à vontade. E como que eu gosto de começar? Eu gosto de começar entendendo quem que é cada um e vocês se apresentando também para o público. Qual foi a trajetória até chegar na empresa de vocês hoje e posteriormente a gente vai conversar mais da empresa, como que trabalha, tudo certinho. Então, qual de vocês quer começar? Pode ser você. Pode eu? Pode. Eu sou o Gustavo, sou marido da Mari, pai do Olavo e do Murilo, né? E, cara, minha trajetória, vamos lá, comecei a empreender, né? Vamos colocar assim, ali por volta de 2018, meados de 2018. Meu pai tinha lá uma marcenaria no fundo da horta da nossa casa, assim. Uhum. E aí eu tive um estalar. Falei, pô, preciso mudar minha trajetória de vida, porque da onde eu tô indo aqui não vai dar em nada, sabe? E aí o meu pai tinha umas máquinas, a gente vendeu, eu peguei esse capital, ele confiou em mim, peguei esse capital, a gente investiu lá nessa pequena oficina que ele tinha. E ali eu comecei a empreender. A princípio, cara, eu queria fazer artesanato em madeira, tábuas de corte e tal, eu sonhava em vender pelo Mercado Livre. Luminárias, fiz várias luminárias legais, e aí, cara, não tava dando muito certo e tal, aí até um dia, com muito carinho, minha mãe ainda falou assim, pô, filho, arruma um emprego. Eu falei, não, preciso persistir aqui que eu vou conquistar o sonho de empreender sozinho. E, cara, foi surgindo, apareceu um cliente, e aí eu consegui arrumar demandas, fui ali na marcenaria do meu pai mesmo. Durante 2019 eu juntei uma grana, e em 2020, janeiro, eu abri a nossa fábrica de móveis, né? A minha na época. E assim que eu abri a fábrica, cara, 40 dias, pandemia. Eu tinha lá 4 colaboradores, acabei precisando dispensar o pessoal, porque não tinha caixa, eu tinha investido tudo na fábrica. E poucos meses depois eu conheci a Mariana. E quando foi ali finalzinho do... como que fala? Lockdown, né? Sim. No finalzinho do lockdown foi uma loucura para os comerciantes voltando para poder comprar mercadoria. Então, houve muita demanda lá na fábrica. E aí eu pude recontratar o pessoal que trabalhava com a gente. E aí eu conheci a Mariana nessa época e eu precisei de alguém para me ajudar. E aí, o pai da Mari deu uma impulsionada. Ele não queria que eu trabalhasse com ele no começo, não. Né? Aí, o pai da Mari deu uma impulsionada e falou, não, se você acha que ele é um homem pra você, você tem que ir agora trabalhar com ele. Abraçar a ideia, comprar a ideia, né? E foi aí que surgiu a Mãe de Minas. Não como uma fábrica já de almofadas, mas como uma marcenaria de móveis. Então começamos aí. Digamos então, começou com uma arte em madeira, um artesanato em madeira. Virou uma fábrica de móveis mesmo. Fábrica de móveis mesmo. Para depois migrar para Made in Minas. Exatamente. E hoje o ponto forte de vocês lá são as almofadas. Pedido, exatamente. Sob pedido. Uhum. E Gustavo, antes dessa parte, você já tinha pensado alguma vez em empreender? Já teve alguma coisa antes de 2018? Cara, assim, quando eu era mais novo, eu sempre sonhei em ser um empresário, assim, sabe? Aquela ideia. Só que depois, pelos caminhos da vida, eu fui meio que, né? Eu tive uma adolescência, uma juventude muito arteira. Rebelde. E aí, cara, eu dei uma desvirtuada disso aí. Só que em 2000 cara, eu posso estar errado, mas acho que foi em 2018. O meu comecinho mesmo de instalar foi naquelas empresas de marketing multinível para perfume. Rinode, essa coisa. Exatamente, era Up Essência. Um amigo me convidou, eu lembro, foi dia 10 de janeiro, provavelmente de 2018, alguma coisa assim. Aí ele me levou em BH, cara, fui de van pra BH, chegou lá, participei de um evento, e eu fiquei impactado, porque, tipo assim, os caras só falaram verdades. Tipo assim, pô, você tá no CLT, você seguir esse caminho, tem aposentadoria e tal, se você for por aqui. E eu falei, cara, preciso mudar de rumo.
E o começo foi nessa de tentar vender perfume de porta em porta, deu tudo errado, mas a mentalidade, a sementinha ficou ali, sabe? E aí acendeu o desejo antigo de empreender, e ali eu fui buscando caminhos. E como eu trabalhei em marcenaria a vida inteira, o caminho mais fácil era fazer o que a gente sabe de melhor, né? Acaba que impulsionar, que você já fazia. Exatamente. Então agora vamos linkar com a sua história agora, Mariana. Conta um pouco até você chegar na questão da Made in Minas com o Gustavo. Bom, a minha família é toda de comerciante, né? Todos vendedores, né, inclusive. E eu sempre gostei de fazer algo meu. Eu sempre gostei de inventar moda. Então, quando eu conheci o Gustavo, eu vi potencial no que ele fazia. E ele já vendia no Marketplace, só que ele precisava de ajuda para vender. Porque na época, você tinha só era você e mais um, não era? Era eu mais um e o meu irmão fazia um bico por fora do horário. E o Gustavo não tinha muito tempo para poder ficar respondendo cliente. Foi aí que eu entrei. Eu ofereci trabalhar para ele. Falei, vamos trabalhar junto, a gente já vai casar mesmo. Então, vamos junto e tal. E aí, a gente começando a trabalhar junto, a gente pensou no nome, né? E aí a gente criou tudo. Criamos a Made in Minas, criamos o Instagram, vendendo só móveis. E aí, o que aconteceu? Eu vi os móveis lá, eu falei assim, gente, mas a minha cabeça não para. Eu sempre tô com milhões de ideias aqui, sempre compartilhando com o Gustavo, querendo fazer milhões de coisas. E as almofadas foi uma dessas ideias. A gente começou a vender almofada, revendendo as almofadas daqui da cidade. Então, a gente comprava 2, 3 kits aqui e colocava no jogo de banco, fazia foto, fazia vídeo e vendia junto. Incrementar, né, o móvel de vocês. Né? Incrementava. Mas a gente não gostava, porque não ficava perfeito. Não era um produto feito para aquilo. Então, isso me incomodava muito. Eu queria a perfeição. E aí, eu perguntei pro Gustavo, falei assim, sabe que não dá pra gente fazer uma almofada que cabe aqui no banco, que fica mais perfeita e tal? Ele falou, até tem como a gente tentar fazer isso, só que não vai vender, é muito caro, não tem saída pra isso. Ele não botou fé. Não botou. Isso é verdade. Aí ele falou comigo, se você conseguir vender, aí eu posso pensar no caso da gente... Posso a prova, qual é a prova? Dinheiro. Mostra a venda. Exatamente. Aí ele falou comigo assim, se você conseguir vender, a gente vê sobre isso. E aí, na época, a gente não produzia ainda. A gente comprava e revendia as almofadas. E eu fui sem ter foto nenhuma de almofada, sem ter nada. Eu consegui vender a almofada junto com o jogo de banco. E é interessante que a almofada, ela custa o mesmo preço do jogo de banco. Hoje, até mais caro do que o jogo de banco. Interessante, por isso sabia. Que o Gustavo não botava fé que eu ia conseguir vender. E eu vendi. Vendi, assim, um produto que a pessoa nunca... viu, eu vendi algo que nem eu mesma tinha pegado na mão. Eu consegui vender. Cavou a venda. E depois que eu fiz essa venda, que o Gustavo virou, opa, esse negócio aí... ele viu que é o seguinte, não dá o mesmo trabalho que o móvel, não foi? Não dá o mesmo trabalho. A margem é boa. Ela vendeu. Então, eu tive um contato com o orçamento dessas almofadas um pouco antes. Sim, ainda verdade. Empreendendo sozinho. E eu falei, caraca, um trem caro, né? Porque eu tava com a minha mentalidade, eu vendia, a gente fazia muito aqueles bancos de varanda pra área de piscina, né? Varanda em geral, né? Aqueles bancos de madeira, a gente chama de... conhecidos, né? São mais conhecidos. Geralmente é um de 3 lugares e 2 poltroninhas de um lugar. Então, o carro-chefe da nossa marcenaria era esse tipo de jogo de banco. Certo. E aí, como a gente fazia por produção e às vezes mentalidade de querer fabricar o máximo possível com o menor preço e tal, então o nosso produto ele era bem enxugadinho. E aí, quando eu peguei um orçamento das almofadas sob medida, com espuma, tecido top, impermeável, eu falei, caraca, a almofada é mais cara do que o meu produto. Falei, não vou conseguir vender os dois juntos no kit. E aí eu tirei aquilo de cabeça, larguei pra lá. Entendeu? E foi isso que ele me falou. Eu tentei vender, olhei isso uma vez para vender, achei muito inviável. Você não vai conseguir. Eu lembro direitinho. Aí a Mari pegou umas fotos, né? Com um fornecedor de tecidos, algumas fotos de referência de trabalhos que o cara já tinha feito. E aí, com esse material, ela cavou essa venda com uma das nossas clientes de jogo de banco. Foi. E aí, o Gustavo, né, viu a oportunidade, aí ele começou a pesquisar sobre o mercado sob medida, de almofada sob medida, e a gente viu que era um mercado muito amplo, né, que você pode pôr almofada em qualquer
assento, qualquer lugar. E que a concorrência no Brasil é muito pequena, muito pequena. Não, e logo em seguida que a gente começou a vender e impulsionar, antes a gente começou a vender para os bancos. Sim. Então a gente começou a tentar fazer, a gente vendia o banco e tentava vender aquele adicional. Colocava tipo um... Eu esqueci o nome da palavra. Isso. A gente tentava ia no chat ali do Mercado Livre com o cliente, olha e tal. E a Mariana começou a cavar algumas vendas assim. Só que depois ela começou a postar as almofadas por si só, como um produto isolado. E começou a vender, cara. Aí eu falei, uai, tá aqui, né? Oportunidade. Tipo, a gente sofria lá, né? Porque produção, de certa forma, é um sofrimento, né, cara? Igual uma mesa dessa aqui, ninguém sabe o trabalho que dá pra fazer uma mesa dessa de madeira, entendeu? Acabamento, deixar nivelado, bonitinho. É um trabalho perigoso, não é tão valorizado. E aí, eu falei, pô, o negócio aqui é comprar e vender, isso que é muito bom, gente. Quem tá acostumado a produzir o máximo. E aí, logo a gente viu o faturamento da venda de almofadas se equilibrar junto com a venda de móveis. Ficou mais interessante as almofadas do que o móvel. E aí, Aí, o que aconteceu? A gente sempre gostou de vender móveis também. Era uma coisa que a gente não queria parar. Só que a venda de móveis já estava ficando um pouco complicada por causa da logística. A gente não estava encontrando transportadoras competentes, né, que iam entregar o móvel direitinho, sem... A qualidade que você fez, sem... Do jeito que saiu. A gente embalava muito bem, mas muito bem. Mas sempre chegava alguma coisa que chegava arranhado na casa do cliente, e a gente, como a gente queria manter o nosso nome, a gente não queria manchar o nome, a gente mandava outro banco pro cliente. Então, tava tendo muito problema, assim, dessa questão de envio. Trabalho, né? Muito. E a mão de obra já não tava lá tão interessante. Era um entra e sai de produção que já tava ficando insuportável. O Gustavo teve um dia que eu achei que ele ia dar um troço lá em casa. Ele ficava muito nervoso. Muito. Acaba que rotatividade alta é chato. Era. E tem a rotatividade e tem a parte também da pessoa não querer trabalhar. A gente sabe o que acontece. A gente não estava conseguindo controlar o padrão da produção. Cada um, como a gente contratava o que dava, né? Tipo assim, o que estava disponível. Eu sei, vocês não sabem, eu vou fazer o que eu já sei. Então a gente não estava conseguindo manter o nosso padrão e aí a gente resolveu fechar a fábrica de móveis. E aí foi quando o Gustavo falou, não, também tá difícil revender as almofadas sob medida, porque a gente quer entregar mais, a gente quer entregar o acabamento perfeito, o melhor tecido, melhor espuma, vou descobrir como é que faz isso. Cara, eu tenho isso comigo, tudo que eu pego eu preciso entender meio que... Como que foi feito? Meio que é o processo, sabe? O meu cérebro parece que funciona assim, então eu preciso entender, por exemplo, se eu vejo esse copo aqui, eu já vejo ele silcado, aí eu já fico imaginando como que é a máquina de silcar, qual tipo de tinta que faz, entendeu? Eu fico imaginando isso. As almofadas são a mesma coisa. Assim, obviamente que, por intuito, né? Olha o produto, pô, é um tecido costurado, espuma e tal, todo um trabalho, a escolha, o corte e tudo mais. E aí eu pedi a tia da Mariana ter uma maquininha daquelas caseiras, sabe? Singer. Bota em cima da mesa e tal, pedalzinho. Você usa o pé, Aí eu brincava de carro quando era pequeno. Um dia... Não, essa já é mais antiga, essa moderninha. Ela é mais novinha. Aí eu pedi emprestado a ela, levei e falei assim, vou aprender isso aqui. Aí na época a Mariana olhou pra mim e falou, você vai aprender a costurar? Falei, vou. Aí eu acho que a gente tem até uma foto guardada disso. Nessa época a gente ainda tinha a fábrica de móveis, né? A gente já tinha. E aí, cara, eu fui correr atrás de aprender. Aí eu fui atrás de quem produzia algo parecido e fui perguntar. Aí a gente até ganhou um nãozão na cara, sabe? Pô, não vou te ensinar e tal. Aí a gente correu atrás de uma outra pessoa que fazia algo parecido, a pessoa super solista, sabe? Aí ela passou todas as dicas. Não, se você fizer assim, a máquina tal... E aí eu comprei uma máquina. Uma máquina própria pra ele. É uma máquina grande. Eu fui no Mercado Livre lá, comprei uma máquina... E aí, na época, nesse período, a gente já tava fechando a fábrica. Aí eu falei com meu pai, o negócio é o seguinte, você trabalhou de marceneiro... Ele era um marceneiro nosso da fábrica. Falou, você trabalhou em marcenaria a vida inteira. É a mesma coisa, é medir e cortar. Vai aprender a costurar. E aí, acabou que eu e meu pai aprendemos a costurar, assim... Seu pai já tinha uma noção, porque alguns móveis que ele fez no passado, ele estofou. Por exemplo, a cadeira da sua mãe, que a gente fez pra sua mãe. Lá. O pai do Gustavo já tinha feito algo parecido, estofado. Então, pra ele, foi só mais pegar o jeito, a técnica. Mas já era algo... E aí, eu lembro que a gente fez vários testes. Tem um modelo que a gente faz, chama turco. Ele é todo costurado à mão. Cara, a gente apanhou pra aprender aquilo.
Aí, tipo, e aí a gente foi desenvolvendo as nossas próprias técnicas, entendeu? Pra desenvolver o modelo do nosso jeito. E aí eu com meu pai aprendeu lá. E aí a gente começou a pegar essa produção pra nós. Tá? Aí a gente foi correndo atrás de fornecedor, aí a gente foi aprender sobre espuma, aprender sobre tecido e correr atrás de atender a demanda que a gente tinha na época. O processo inteiro mesmo pra trás, né? Foi. Literalmente. E a gente começou em casa mesmo. O Oswaldo costurava na casa dele. Depois que a gente, né, encerrou a fábrica de móveis mesmo, o Oswaldo costurava na casa dele e o Gustavo costurava lá em casa. Exatamente. Era algo pequeno ainda, perto do que é hoje, né? Mas era bem pequeno. E esse período de transição, a loja de imóveis foi até quando? Até 23, 22? 22. 22. Acho que, se eu não me engano, foi janeiro de 2022. Foi. Janeiro. Aí a gente precisou fechar a fábrica. Até é um podcast de empresários. Cara, a gente precisou fechar a fábrica por um tropeço por vender muito. A gente quebrou por vender demais. Não, então calma aí, deixa eu até anotar isso aqui. É a coisa que o pessoal às vezes não entende, mas é o que mais acontece. A mãe estava contando, eu falei, eu vou vender demais também. Não, eu ia contar, claro. Falei, cara, porque faz parte da nossa história, eu não tenho vergonha nenhuma de falar. A gente no próprio Mercado Livre, eu tenho um número que é um sonho, assim, sabe, de alcançar ele. Não vou falar. Mas eu preciso alcançar esse número. Cara, a gente alcançou esse número em 3 contas que a gente tinha. Eu falei, caraca, agora eu tô rico. E aí, cara, só que, tipo assim, o Mercado Livre, ele não perdoa nada, entendeu? 4 vendinhas lá atrasou. E aí, os 4 ou 5 clientes meio que fizeram a reclamação. Foi suficiente para eles suspenderem a conta, porque como tinha muito vendido, cara, eles travaram o nosso dinheiro na conta. E aí, tipo assim, a gente tava com todo o dinheiro que tava em caixa na conta, ficou tudo travado. A gente não tinha acesso à conta, tentava contato, não conseguiu. Aí a gente teve que fazer todo um reboliço e nisso a gente não teve oxigênio financeiro para suportar os meses que veio. Eu falei, vou fechar. Porque tinha as almofadas que eram uma coisa super... Eu falei assim, fecha a fábrica e continua com as almofadas, que é super legal. E aí a gente abriu novas contas e aí rapidinho a gente impulsionou as almofadas. E aí logo em seguida a gente começou a produzir. Então é até interessante, porque o que eu tinha pensado? Eu tinha pensado, às vezes, de vender muito, ter uma margem não tão boa e, consequentemente, descontrolando o custo. E aí, isso tudo tá misturado. Tudo perdeu muito, a margem não tão boa, gestão ruim. Tudo ruim. Mas o jogo de banco, a gente vê, eu acho até um absurdo quando eu vejo esses anúncios. Tem um anúncio que eu comentei com o Gustavo, desde a época que a gente vendia no Mercado Livre, é o mesmo anúncio, o mesmo valor. Isso já tem o quê? 4 anos? Que esse anúncio tá rodando lá. Então, assim, não teve inflação? Não teve... Reajuste? Como? A gente fica pensando, como que essa pessoa consegue sobreviver? Aí vende lá, vamos supor, 100 jogos por mês? Tudo bem, na quantidade, mas e a logística disso? Sabe o que a gente mais vê, questão maior? Por quê? Muita gente trabalha no escuro. Pode ser até o caso de alguém que tá vendo a gente que é empresário. Trabalha no escuro mesmo. Tá vendendo. Tá saindo. Tem dinheiro no caixa? Tem. Então o cara não preocupa às vezes, tá? Deixa eu parar uma hora do mês, deixa eu ver como foi meu último mês, como tá minha margem, quantos por cento que é líquido, quantos que não é. Tá dando certo. Às vezes dá um problema, que foi o que aconteceu com vocês, que tenho certeza que a última coisa que vocês iam esperar é que por 4 pedidos só, suspendessem a sua conta. Foi uns 4 ou 5 na época. Então pode ser uma quantidade muito pequena comparado com o que vocês vendiam. Sim. Exatamente. Aí chega no final, consequentemente, a gente já não consegue ter esse controle. Porque já não tinha tudo bem assim, bem formatado. Cresceu rápido demais, na verdade, entendeu? Não deu tempo de amadurecer e aprender uma gestão mais equilibrada ao ponto que foi tipo assim, foi coisa de sair de... Foi 2022, né? Foi 22. Foi coisa da gente sair de julho de 2021, quando a Mariana entrou mais ou menos com a gente, a julho do ano que vem a gente sair de 0 a quase 3 dígitos no Mercado Livre. Eu falei, não, tô rico, entendeu? É a ilusão do pequeno empresário. Tô rico agora. Tô vendendo muito. E aí, cara, foi triste. E depois disso foi até bom, porque a gente tira aprendizado de tudo. Inclusive, a precificação das almofadas. Sim, que é muito importante. Aí o Gustavo, você foi fazendo... Depois que a gente começou a produzir, que a gente começou a entender realmente os custos e a margem ideal. A gente vê, muito cliente que eu faço orçamento, não é o meu cliente ideal, às vezes chega pra mim e fala, nossa, eu achei o mesmo produto pela metade do valor. Não é o mesmo produto.
pra começar. Mas pela metade do valor. Aí, às vezes eu converso com o Gustavo e falo, olha, como que pode, né? A pessoa não precifica direito. E tem muito isso, né? Isso que ela faz. O seu mercado tem, eu vou te falar, o meu também tem bastante isso aí. As pessoas não valorizam. Precificar serviço. Eu converso com algumas pessoas lá na loja, alguns prestadores de serviço, aí eu falo, cara, como é que você precifica? O cara explica, eu já imagino assim, caraca, tudo errado, porque, né? O Zezinho cobra 40, eu vou cobrar 40 não, cobrar 39. Pega, tipo assim, às vezes o material vezes 3. Eu gastei R$100 de material, então é vezes 3 aqui que eu vou passar pro cliente. E, pô, né, não é assim que funciona. Ou às vezes, igual no meu segmento, já aconteceu, você cobra o preço do fulano, mas como que eu vou cobrir esse produto, não é o mesmo? Porque o jogo não é preço. Não. O você igual, o jogo de artesanato e diferenciação é valor, não é preço. Exatamente. Não é mais uma peça única, eu não tenho essa peça pronta. Não tá parado na minha prateleira. Tudo feito sob medida. Lá tudo feito sob medida. Tudo sob medida, a gente não tem nada pronto, nada. É tudo de acordo com as necessidades do cliente. E hoje, a gente, né, aprendeu muito, a gente cresceu. E a estrutura que a gente montou hoje é uma estrutura voltada para um cliente que reconhece o que a gente faz, que dá valor no que a gente faz. E eu vendo para esse tipo de cliente. Consegue um público ideal. Isso. Isso é legal. E vendo essa turbulência que vocês passaram, qual que é o ensinamento que vocês acham que de gestão, pode ser gestão de pessoas, gestão de financeiro, o que mais marcou vocês de lá para cá que vocês não deixam de fazer de jeito nenhum por causa disso? Precificação e posicionamento. Vou até anotar aqui, isso aí é legal. Isso. Eu acho que pra gente foi isso. Foi. É se posicionar para o cliente ideal daquilo que você produz ou você vende e precificar da forma correta. No início, eu sentia muitos não. Aí eu falei assim, mas por que a pessoa não quer comprar comigo? E aí depois eu entendi que o meu produto não é pra todo mundo. E eu tenho que aceitar, hoje em dia eu fico muito em paz. Eu faço atendimento, não diferencio ninguém, eu faço atendimento de todo mundo que chega lá pra mim igual, mas eu sei que no decorrer da conversa, quem é o meu cliente ideal e quem não é. A gente descobre, né? A pessoa mesmo dá sinal. Isso, e se eu passo valor, né, muita gente já entra querendo só saber valor, eu não passo valor de cara, sem passar por um atendimento, a pessoa entender o que eu estou vendendo. E se eu ver se essa pessoa não tem interesse, que ela só tá comparando o preço, que ela não tá entendendo o que eu faço, eu deixo ir, vida que segue. E é muito bom, eu também tenho esse certo nível, isso é maturidade. Eu também, até quem anda com o tempo sabe lá que tá comigo, Rafaela que tá ali, sabe muito bem disso. Que quando a gente sabe que o que a gente oferece é bom, é um produto bom, e a gente tem o nosso mínimo que a gente pode chegar para não ferir a margem, sim, a gente sabe assim, não, você que precisa de mim. Você precisa do meu produto, se eu não vender para você, se você não quiser, nesse caso, eu sei que poderia te ajudar, mas se você não quer, quem sou eu para poder interferir nisso? Então, precificação e posicionamento anda junto, né? Sim. Acho que esse aí foi as duas coisas que viraram a chave pra gente. Depois que a gente decidiu seguir só com as almofadas. Só com esse modelo de negócio de almofadas, a gente se posicionou e vem melhorando o nosso posicionamento cada vez mais. E precificação correta. Então, o forte de vocês, claro, varejo, né? Varejo. Já chegou a fazer, por exemplo, uma empresa veio aqui e contratou a gente para fazer, sob medida, uma linha de produtos. Teve algo parecido assim? Não teve, porque a gente não consegue ganhar licitações. Que geralmente essas empresas, elas cotam com várias outras empresas e elas sempre fecham com mais barato. Sim. E o meu não é o mais barato. Você quis dizer para revenda, né? Eles selecionarem uma linha de produtos de vocês para vocês produzirem e revender. Também não. Também não. Algumas pessoas entram em contato, eu já não... Porque não faz sentido no final das contas. Não faz sentido. Eu não tenho ainda uma produção tão grande para atender atacado e não tenho preço pro atacado. Acaba que quem quer, digamos que, vender para todo mundo, termina não vendendo para ninguém. Exatamente. Porque o lojista hoje, ele busca o quê? Ele busca o mais barato possível para ele ter uma margem maior. Então, ele não tá valorizando o que eu faço. Ele só quer ganhar em cima do que eu faço. Então, eu não consigo atender. É focado no cliente final mesmo. Só o cliente final. A movimentação maior de vocês hoje é no digital, então? 100% digital. 100% via Mercado Livre. Não, a gente não trabalha mais com Mercado Livre. Não, agora já é site próprio, como que é? A gente, de um ano pra cá, a gente contratou uma equipe, né, de marketing e tráfego também. Então, a gente tá voltado em crescer o nosso Instagram, a gente cresceu bastante. E
eu não consigo criar um site porque o meu produto é sob medida. Então a gente tem landing page, a gente... Entendi. É tudo pelo WhatsApp. Entendi. A gente já pensou em criar site, mas na hora que a gente tenta colocar a ideia ali, não flui, porque... O que funcionaria, às vezes, seria só você pelo site. Institucional, né? Institucional. E também vocês colocarem no site, às vezes, cases reais. Sim. Exemplo, vamos supor que tem uma categoria de produtos de vocês, então, a questão interno e externo. Isso, interno, externo, área de piscina ou área externa não coberta. Dá pra gente classificar. Às vezes pegar, sala, colocar cozinha. por categoria no site de vocês e colocar cases lá. Sim. Aí, por exemplo, em vez de ser um produto para você comprar, seria uma vitrine para você colocar assim, faça seu orçamento. A gente chegou a montar um site, sabe? Mas aí o pessoal que tava montando pra gente queria formatar no sentido de e-commerce, botar produto pronto, entrega pra venda. E parece que o pessoal também não estava muito comunicando com a gente acabou tirando a parceria e o contrato. E aí esse é um projeto que vai entrar mais pra frente, com certeza. Mais institucional. Porque até já falaram com a gente, se colocasse lá a forma do cliente mesmo, colocar as medidas e já passar o valor. Mas aí foge da proposta que a gente tem de atendimento, posicionamento. Então aí a gente não viu. Landing page é legal porque cria o desejo, né? Começa a colocar feedback, cases reais que tem lá, entra em contato. A gente tem, e o Instagram nosso, que se você for pesquisar almofada sob medida, igual eu sempre pesquiso, nosso Instagram é o mais completo do Brasil. Excelente, é muito bom poder conhecer esse tipo de coisa e tipo de produto também. Vocês têm alguma visão na empresa de vocês, algo que vocês querem alcançar na Made in Minas? Pode ser algo grandioso, não tem problema. Conta pra gente então, qual que é a visão de vocês? A nossa visão é ser a maior empresa de almofada sob medida do Brasil e aparecer em grandes exposições, né? E uma delas, que tem todo ano, é a Casa Cor, na Casa Vogue. Todos esses lugares a gente almeja aparecer e a gente vai. Isso é mediante convite. Sim. É porque eles selecionam, né, arquitetos, na verdade, né, aí a gente tem que ter uma parceria boa com o arquiteto seleciona um produto seu e coloca num projeto dele, né, e aí a gente quer alcançar isso aí. Acaba que, no caso, então, o principal vendedor de vocês para esse objetivo vai ser o arquiteto, né? Exatamente. Vai essa conexão do serviço com vocês. E esse ano, o feito à mão, ele vai estourar, porque é muita tendência, né? Tá voltando essa questão de casas mais confortáveis, mais aconchegantes, né? Tudo voltado para isso, então a gente já tá com muitas expectativas para esse ano. E é muito ciclo, né? Até engraçado ver, né? O pessoal também hoje quer muita coisa personalizada. Feita para aquilo. Dou um exemplo também, eu como consumidor. Tanto seja de alguma coisa pra mim, alguma coisa de investimento, a gente sempre procura, tem que ser do meu estilo, do meu jeito, assim. Parece um gatilho, né? Tipo assim, quero algo pra mim. A minha cara. Parece que é um gatilho. Algo pessoal mesmo. Né? Porque dá marca, né? A gente até comentou com o Arthur em si, que ele veio mais cedo num episódio nosso aqui, e ele falou que a casa tem muito a ver com a personalidade da pessoa. Exatamente. Como que vai transferir a pessoa para casa. Consequentemente, como que a pessoa que está comprando de vocês essa almofada sob medida, como que ela vai transferir o que ela achou legal para ela, pro item, né? Sim. Colocar na área externa, na área interna, ou algo assim. Isso, aí entra a personalização de acabamento, né? Que é o modelo da almofada, o tipo de tecido, qual a espuma, o enchimento ideal, baseado... Eu pergunto tudo. Eu sou até, às vezes... Eu sou até um pouco chata, que eu faço muita pergunta, assim. Não é chato, mas eu preciso extrair do cliente a dor dele, o que ele deseja, o que ele quer ali, para aquele espaço, para mim poder alcançar e entregar para ele as expectativas que ele espera. É um grande alinhamento de expectativa. Sim. É justamente isso. Porque você consegue atender o cara amarrando ponta a ponta, sem... É toda uma condução ali até eu chegar. E deixar aquela brecha. Exatamente. E quando o cliente me permite isso, eu sei que é meu cliente ideal. E aí a gente só não fecha muitas vezes porque o cliente não tem realmente condição financeira para comprar. E eu até entendo. Mas quando a pessoa tem, a pessoa fecha na hora. Sim. Porque é justamente o que ela estava precisando, com a expectativa alinhada do que ela poderia arcar. Exatamente. E o atendimento, ele faz toda a diferença. Principalmente na Made in Minas. O atendimento, ele é o mais importante, né? Nosso atendimento é o mais importante. Foi uma chave que
ajudou a gente a impulsionar desde o início, cara. Sim. Quando a gente começou a vender no Mercado Livre, eu assisti um vídeo pra aprender, né? Como que faz pra subir um anúncio top e tal. Aí até tinha um cara, se eu não me engano, o Alex Moro, ele tinha um conteúdo que era como que ele falava, cara? Era o anúncio... anúncio campeão, uma coisa assim. Criativo campeão, uma coisa assim. Aí eu falei, cara, como é que eu faço? Eu fui aprendendo e ele falou, cara, quando o cliente faz uma pergunta no Mercado Livre, você tem que imaginar que ele tá no balcão da sua loja. Porque muita gente transfere da loja física pro digital, né? Eu falei, caraca, então nós vamos fazer um atendimento agora top. E aí a Mariana começou a fazer isso. O cara perguntava uma coisa, a gente às vezes até meio que precisou reajustar isso, que às vezes a gente alongava demais. Mas o cara mandava uma pergunta simples, cara. Todos os nossos concorrentes, sim, não, a gente não. Olá, fulano de tal, boa tarde e tal. A gente explicava tudo no finalzinho, equipe atenção, Gustavo, equipe Made in Minas, mas um atendimento bem detalhado. Mesmo pelo Mercado Livre, a gente atendia a pessoa como se ela estivesse conversando com a gente no WhatsApp. Só que no Mercado Livre, infelizmente, é mais direto, né? Só que muita venda que a gente fechou lá, inclusive no jogo de banco, né? Foi por causa de atendimento. Eu comparava de vez em quando, né? Alguns anúncios, as perguntas eram: qual é o valor do frete para tal lugar? No jogo de banco, no caso. A pessoa respondia: o valor do frete é tal, só. Mas não falava prazo de entrega, não explicava algumas coisas importantes que a pessoa precisava saber. E aí acho que muitos clientes ficavam meio inseguros, né? E a gente recebe muito feedback. Muito mesmo. Agradecendo a atenção. Nossa, que atendimento, que atenção. E a gente leva isso como uma cereja do nosso trabalho. Eu já entrei em contato com concorrentes, né? Nossos para testar atendimento. E atendimento, assim... E a gente tem que ver mesmo o que está acontecendo no mercado. E atendimento hoje é o que o pessoal mais está batendo. Se for olhar o pessoal... O que é importante? Atendimento. O que você está buscando diferencial? Atendimento. E realmente é. Porque transfere muita geração. Exemplo, geração dos nossos pais. Eles perguntam alguma coisa no WhatsApp. Dedão, assim, positivo ou negativo? Só. No máximo. A gente não, oi, boa tarde, tal, como é que tá? Tranquilo, digita tudo completo, manda emoji, manda figurinha, tem que mandar esse tipo de coisa. Pra ficar mais caloroso, né? E essa ideia do balcão é muito legal. Eu gosto bastante dela. Imaginar que a pessoa... Isso foi uma chave que virou na época. Eu falei, cara, então se a gente atender melhor aqui... na época ele até falou isso. Se você atender melhor, você aumenta a sua chance de conversão naquele anúncio. Vamos testar isso aí. E a gente começou a testar com o jogo de banco e fazer um texto bacana. A gente tinha até alguns textos já, né? Ficava salvo ali. Por exemplo, várias coisas que poderiam... Os clientes perguntaram várias ocasiões e a gente já tinha resposta. Pronto, para facilitar. Porque tinha muita pergunta, muita mesmo. Então, para me facilitar, eu copiava e colava, só mudava a informação para aquele cliente. Foi registrado pra gente aí. Bacana. E é bom a gente poder acompanhar isso e agora, melhor ainda, entender como foi esse processo como parceiro de negócio que a gente é. Sim. Se vocês dois, eu perguntei para todo mundo, tivessem a oportunidade de passar uma mensagem que o mundo inteiro pudesse escutar, seja digitalmente, seja presencialmente, o que vocês falariam? Pode ser de vivência pessoal, vivência profissional, uma coisa que marcou vocês, que vocês acham válido várias pessoas escutarem. Se quiser dividir, a câmera de vocês é essa, que você pode dividir, cada hora falar um, pra ficar legal, mas o que vocês falariam pro mundo inteiro? Cara, eu tô vivendo uma fase que eu tô tentando descobrir minha própria voz, sabe? E isso é autêntico, né? Muitas vezes o ambiente parece que oprime a gente a querer moldar a gente, né? Pra gente ser aceito. E durante muito tempo na minha vida eu tentei ser aceito. De um tempo pra cá, eu tenho tentado encontrar minha própria voz, ser mais autêntico. E ser quem eu sou, independente da opinião das pessoas. Isso tem me ajudado em posicionamento, tem me ajudado em decisões dentro das empresas, né? E eu acho que é isso, cara. A minha mensagem é essa, cara, seja autêntico. Excelente. E você, Mariana, para complementar a autenticidade dele? Bom, você falou muito, muito forte sobre a autenticidade. Eu acredito que isso acontece muito comigo, pode ser que aconteça com outras pessoas, é que se você tem uma ideia e você, né, acha que ela vai dar certo, você tem convicção que aquilo vai dar certo, que é a sua vocação, para você não desistir, tentar. Porque o não você já tem, e muitos, né? Então tenta, persiste, porque você não sabe até onde você pode chegar. Igual o nosso caso, a gente não sabia que as almofadas ia ser o nosso
né, a nossa maior empresa hoje, e foi algo assim, que a gente só teve a ideia e fluiu. Então, se você tem ideia, não desiste, vai que vai dar certo. E olha que bacana, a gente uniu a autenticidade com persistência para fechar esse bloco. E se você que está acompanhando a gente gostou desse conteúdo, compartilha, dá like, manda pro seu amigo empresário. Então, o Gustavo e a Mariana, como o pessoal encontra vocês na rede social? Pode falar na câmera de vocês aqui. Nós estamos no Instagram como @MadeMinasFutons. E no Google também. Lá no Google você pode pesquisar Made in Minas Futons, que você vai encontrar tudo sobre a gente, depoimentos, tudo. Pode pesquisar. E lembre-se, sobre medida. Perfeito para o que você quer, para essa coisa. E se você gostou desse conteúdo, me segue no Instagram, @PedroContempo, lá eu posto tudo sobre a minha vida, os bastidores da Contempo como empresário. E no final do dia, quando o assunto é gestão e resultado, a Contempo é foda!